Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas conversas sobre equações diferenciais e resolução por séries. Eu estava dando uma olhada na grade do curso de vocês. Eu não sei porque eu tinha antes disso a impressão de que vocês tinham visto cálculo 2B, que não incluiria a parte de séries de potências inclusive, séries numéricas, mas na grade de vocês o cálculo 2 é o cálculo 2A, então eu acredito que vocês já viram isso num passado não muito distante, o que vai ser muito bom porque a gente vai poder, eu vou ainda revisar algumas ideias que vão ser centrais aqui pra gente, mas eu não preciso detalhar tanto como eu vinha pensando em fazer. Então, hoje eu gostaria de falar de séries de potências já, mas antes eu queria só relembrar a primeira situação em que séries de potências aparecem pra gente, antes mesmo da gente ver as séries de Taylor, por exemplo, é quando a gente estuda as séries geométricas. Eu já falei disso numa aula anterior sobre séries geométricas, mas essencialmente uma série geométrica é uma série que tem essa cara em que cada termo da série é obtido do termo anterior pela multiplicação de um número fixo que a gente chama de razão. Nesse caso aqui, a razão é esse número Q. O primeiro termo da série é A, o segundo é A vezes Q, o terceiro é A vezes Q quadrado e assim por diante. Se esse Q for um número negativo, essa série fica alternada, alterna o sinal, né? As potências ímpares vão ser negativas, as potências pares vão ser positivas. E a gente estuda isso às vezes desde lá do ensino médio, nas progressões geométricas. Então é a mesma ideia. E desde lá do ensino médio a gente aprende que se essa razão estiver entre menos 1 e 1, esse número Q tiver módulo menor do que 1, essa soma resulta num número finito, que é exatamente o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Isso se o Q estiver entre menos 1 e 1. Ou seja, se o módulo de Q for menor do que 1. Se a razão for maior, o módulo da razão for maior ou igual a 1, a série diverge. Isso é fácil de verificar. Então esse é um primeiro resultado que é importante. Escrito dessa forma não fica muito óbvio, mas você pode variar essa razão Q aí entre menos 1 e 1 e essas duas coisas vão ter o mesmo valor. Essas duas coisas que eu digo é, do lado esquerdo eu tenho a série, que é uma soma infinita, e do lado direito eu tenho essa expressão aqui, que é uma função racional, a gente pode pensar do que. Então eu posso escrever isso em termos, em vez de que, eu posso usar uma variável x e pensar em escrever 1 sobre... Deixa eu usar uma cor diferente aqui. Escrever, por exemplo, 1 sobre 1 menos x como 1 mais x quadrado mais x ao cubo, etc e tal. E isso vale para qualquer valor de x entre menos 1 e 1. Simplesmente troquei o primeiro termo, que era a, eu troquei por 1,
Poderia ter mantido o A, mas só para simplificar, ter um exemplo de uma série de potências. Então, uma série de potências para a gente é isso, é uma série, uma soma infinita, em que cada termo contém uma potência da variável, no caso x, aí, acompanhada de um coeficiente. Nesse primeiro exemplo, todos os coeficientes são iguais a 1, mas não precisaria ser. Os coeficientes podem ser diferentes, a gente vai ver outros exemplos logo logo. Mas o importante é que essa igualdade aqui só vale, ou a gente diz que a série converge só quando o x estiver entre menos 1 e 1. Ou seja, quando o módulo de x for menor do que 1. Se o módulo de x for maior que 1 ou igual a 1, essa soma diverge. Mas esse seria o nosso primeiro exemplo de uma série de potências. Você pode, por exemplo, tem outras relacionadas com essa, você pode pensar em 1 sobre 1 mais x, por exemplo. Se você pensar nesse x aí de baixo como esse mais x como menos x, isso também você pode pensar numa série geométrica com a razão sendo menos x. Então, isso seria 1 menos x mais x quadrado menos x ao cubo, mais etc e tal. Isso também para qualquer x que esteja entre menos 1 e 1. Isso vai valer. Então, conhecer essas séries é fundamental para a gente economizar um bom trabalho em algumas situações. A gente pode obter elas usando derivadas, usando série de Taylor, mas se a gente já souber disso aqui, a gente consegue alguns atalhos aí. Poderia escrever outras séries diferentes, por exemplo, 1 sobre 1 menos x quadrado. Isso é, se você for pensar, é a soma de uma série geométrica em que a razão é o x quadrado. Então, e o primeiro termo é 1. Então, isso é 1 mais x quadrado, mais x à quarta, mais x à sexta. Vai multiplicando por x quadrado a cada novo termo, e assim por diante. Isso, de novo, desde que o x quadrado esteja entre menos 1 e 1, como o x quadrado nunca é negativo, então qualquer x entre menos 1 e 1, o x quadrado vai estar entre 0 e 1, então vai satisfazer isso aqui. Então, se o x estiver entre menos 1 e 1, vou colocar assim, se o módulo de x menor que 1 também. Ou poderia, em vez de 1 menos x quadrado, poderia ser 1 sobre 1 mais x quadrado. E aí a razão já seria menos x quadrado. Quer dizer, a razão seria menos x quadrado, porque você pode pensar nesse mais x quadrado aqui como menos x quadrado. E aí, então, a razão é menos x quadrado. Então, fica alternando o sinal, porque cada termo você multiplica por menos x quadrado para obter o próximo. Então, isso aqui vale se também o x estiver entre menos 1 e 1. Ok? Então, aí a gente já tem alguns exemplos de séries de potências. E a ideia é essa, de que uma série de potências pode convergir ou não. Se ela converge para uma função. E um teste importante, antes de eu falar de... Eu vou definir o que é uma série de potências propriamente.
Mas antes de chegar nisso, eu queria só relembrar ainda um teste de convergência que vai ser importante para a gente, que é o teste da razão. Ele tem uma relação com as séries geométricas, mas essencialmente o teste da razão é o seguinte. É um teste para verificar a convergência de uma série numérica qualquer. E ele considera o seguinte: dada uma série que eu vou chamar, eu vou dizer que é a série somatório com n indo de 1 até infinito. Poderia ser de 0 até infinito, ou n indo de 7 até infinito. Onde ela começa não é muito importante. O que a gente vai estar interessado é o que acontece quando o n vai ficando grande. Então, dada uma série somatória de AN aí, calcula-se o limite quando n tende a infinito do módulo do AN mais 1 sobre a n. Vamos supor que isso aqui deu um número L. Se esse limite não existir, quer dizer, se ele for infinito, por exemplo, a gente já sabe que essa série diverge. Ele tem que ser um número... Não tem como ser um número negativo porque eu estou tomando o módulo do AN mais 1 sobre a n. Então, no mínimo é zero esse limite. Mas a gente tem algumas situações aí. Se esse limite resultar num número menor que 1, que obviamente vai estar entre 0 e 1, então deixa eu colocar aqui. Se L for menor do que 1, a série converge. Com certeza. Se o L for maior do que 1, ou se não existir, ou seja, for para infinito, por exemplo, ou pode ser que ele fique, essa razão AN mais 1 sobre a n fique saltando aí em valores diferentes e não tenha um limite, qualquer coisa dessas, a série diverge. E se o L for igual a 1, aí não dá pra gente afirmar nada. Pode ser que a série convirja, pode ser que ela divirja. Por exemplo, a série harmônica, se você aplica o teste da razão, o limite dá igual a 1 e ela diverge. Já se você pegar a soma de 1 sobre n ao quadrado, n indo de 1 até infinito, e você aplicar o teste da razão, também o limite dá 1 e essa converge. Então, com o limite igual a 1, tem algumas que convergem, tem outras que divergem, não dá para a gente afirmar nada. Então, o teste é inconclusivo nesse caso. Então, se L é igual a 1, o teste é inconclusivo.
a série pode convergir ou divergir. Então, essencialmente, esse é o teste da razão. Ele vem, observa que a gente está comparando cada termo com o anterior a ele. O termo de ordem n mais 1 com o de ordem n, dividindo um pelo outro. E se no limite isso for alguma coisa menor do que 1, isso quer dizer que no limite essa série se parece com uma série geométrica com a razão menor do que 1. Lembra que a razão na série geométrica é qualquer termo da série geométrica que você pegar e dividir pelo anterior a ele, você obtém a razão. Uma série que não seja geométrica, esse resultado da divisão de um termo pelo anterior a ele pode variar de um termo para outro, pode ir mudando termo a termo. Na geométrica dá sempre o mesmo valor. Você pega o 100º termo e divide pelo 99º, você vai obter a razão da série. Você pega o 1000º primeiro termo, divide pelo 1000º, obtém a mesma razão. Isso na série geométrica. Numa série não geométrica, isso muda de termo para termo, mas o que o teste da razão faz é comparar esses termos, ou essa razão, à medida que que o n vai ficando grande. Quando o n tende a infinito, será que isso tende para um limite, a razão entre dois termos consecutivos tende a um número menor que 1? Se isso acontecer, isso já é suficiente para a série convergir. Se não, não. Ok? Então, esses são os elementos que eu queria lembrar antes de falar de séries de potências. Então, vamos lá. Séries de potências. Então, o que são séries de potências? Eu dei alguns exemplos ali, aquelas nossas séries geométricas aqui que eu escrevi em termos de x, são exemplos de séries de potências. Mas a gente tem outros exemplos, aquelas ali a gente pode dizer que são centradas no zero. Então a gente diz que uma série de potências em torno de um ponto x0, ou centrada em um ponto x0, é uma soma infinita da forma somatório, com n indo de 0 até infinito, de chamar o enésimo coeficiente de Cn, x menos x0 elevado a n. Então, isso é uma série de potências. Se o x0 for zero, aí você tem potências de x, simplesmente. X ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, etc. Se o x0 for outro, o centro aí da série for outro número, 3, por exemplo, aí você vai ter uma série em potências de x menos 3. X menos 3 tem um termo independente, que é quando n igual a zero.
quando n igual a zero, a gente considera que o C0 é o termo independente de x ali. Depois você vai ter x menos x0 elevado a 1 vezes C1 mais C2 vezes x menos x0 ao quadrado mais C3 vezes x menos x0. Deixa eu escrever isso aqui só para... Vai ser C0 mais C1 x menos x0 mais C2 x menos x0 quadrado mais etc e tal. Então isso é o que a gente chama de uma série infinita, ou uma série de potências. E deixa eu até ver se provavelmente eu não vou conseguir isolar isso daqui, não, mas tudo bem. Eu posso ainda assim aumentar o meu espaço aqui. Então isso é uma série de potências centrada no ponto x0. Para qualquer série de potências, a gente vai ter uma de três situações ocorrendo. Isso, deixa eu colocar isso como um teorema. Tudo isso é conteúdo lá do cálculo 2A, então por isso que eu estou mais relembrando essas ideias do que eu não vou demonstrar com cuidado nenhuma dessas afirmações, porque eu estou considerando que é conteúdo já visto. Então, um teorema importante deixa eu ver se vai caber aqui. Cabe. Deixa eu mudar a cor. Dada uma série de potências dessas aí, uma das seguintes três coisas necessariamente acontece, ou seja, exatamente uma das três situações. A seguir ocorre, ou ocorre exatamente, talvez seja mais interessante escrever nessa ordem. Não precisava ficar tão... Ocorre exatamente uma das três seguintes situações. Chamar de
sim, algarismos romanos. Pode ser que a série de potências diverge ou só converge quando x for igual a x0. Na verdade, quando x é igual a x0, x menos x0 dá zero, todos esses termos aí vão ser iguais a zero, com exceção do c0 que vai ficar sozinho. Pode ser diferente de zero. Então, a primeira situação, a gente disse que a série só converge quando x igual a x0 e diverge nos demais casos. Se o x for diferente de x0. Isso pode ser uma situação que acontece. Daqui a pouco eu posso dar exemplos dos três situações, três casos. Pode acontecer também dela convergir para qualquer valor de x real. A série é convergente, qualquer que seja o valor de x. No conjunto dos números reais. E terceira situação é que existe um número R um número real R tal que a série é convergente e aqui na verdade não é simplesmente convergente, mas é absolutamente convergente, ou seja, ela converge mesmo se você considerar todos os termos em módulo, porque ela pode ser alternada, por exemplo, mas mesmo se você tomar o módulo de todo mundo, ela ainda é convergente. Isso é o que a gente chama de absolutamente convergente, que é um pouco mais forte do que só ser convergente. A série é absolutamente convergente. Quando x está a uma distância menor que esse número r do x0, e é divergente quando x está a uma distância do x0 maior do que r. Isso faz uma afirmação sobre o interior do intervalo
de x0 menos r até x0 mais r, e sobre o exterior. Sobre a fronteira, pode acontecer qualquer coisa, pode ser que ela converja em algum dos pontos da fronteira, pode ser que divirja nos dois, pode ser que convirja em um e não no outro, pode ser que convirja nos dois. Então, nos pontos da fronteira, teria que analisar caso a caso. Mas no interior, com certeza converge no interior desse intervalo, e no exterior também. Quer dizer, no exterior com certeza diverge. Então, esse número R a gente chama de raio de convergência da série. Então, nos pontos x0 menos R ou x0 mais R, a série pode ser convergente ou não. Inclusive, quando eu falei do teste da razão aqui, a série, quando L, aqui a gente calcula o limite daquela razão, quando ele é menor do que 1, a série não só converge, como converge absolutamente. No teste da razão, uma conclusão dele é que a série é absolutamente convergente. Ou seja, mesmo que você pegue uma série que tem alguns termos positivos e outros negativos e troque o sinal para ficar todo mundo com termos positivos, ainda assim ela converge. Ok, então esse teorema diz pra gente, bom, que uma dessas coisas acontece. Quando a série só converge no centro, só quando x é igual a x0, a gente diz que o raio de convergência dela é nulo. Se ela convergir para qualquer valor que o x tiver, a gente diz que ela tem raio de convergência infinito. E se o raio de convergência for algum valor intermediário aí entre 0 e infinito, é essa terceira situação. Ela vai convergir toda vez que o x estiver a uma distância menor que o raio de convergência do x0, e vai divergir toda vez que o x estiver mais longe do que isso, do ponto x0. Então esse R aí é chamado de raio de convergência. E o intervalo em que ela converge é chamado de intervalo de convergência. Bom, com certeza ele contém o intervalo de x0 menos r até x0 mais r, o intervalo aberto, mas o intervalo de convergência pode fechar em uma das extremidades ou nas duas, pode ser um intervalo fechado nas duas pontas, pode ser aberto de um lado e fechado do outro, pode ser aberto nas duas pontas, aí depende de caso a caso. A gente vai chamar isso de intervalo de convergência. Ok? Então isso aí provavelmente vocês viram no... Bom, é conteúdo do cálculo 2A. Eu estou mais revisando aqui.
E a gente vai ver logo mais na sequência como é que isso se aplica. Mas deixa eu mostrar alguns exemplos dessas três situações. Então, exemplo 1. Somatório com n indo de 0 até infinito de colocar assim n fatorial x menos 1 elevado a n. É uma série de potências. Será que ela converge? Para quais valores de x ela converge? A gente pode usar o teste da razão para isso. Pelo teste da razão, a gente calcula o limite do termo de ordem n mais 1, que seria n mais 1 fatorial x menos 1 a n mais 1, dividido pelo termo de ordem n, n fatorial x menos 1 elevado a n. Limite quando n tende a infinito, obviamente. Mas é bom especificar principalmente nesse caso, porque tem x envolvido aí também. E não, o x pra gente não importa. O que importa é calcular o limite em n. E aí se você faz essa conta, bom, o n fatorial cancela com... O n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então esse fatorial do n mais 1 cancela com o n fatorial de baixo. X menos 1 a n mais 1 dividido por x menos 1 elevado a n, cancela tudo do denominador com o n do numerador, fica só x menos 1 no numerador. Esse x menos 1 não depende de n, pode sair do limite. A gente fica com o limite de n mais 1 quando n tende a infinito. Bom, quando n tende a infinito, n mais 1 tende a infinito também. Então, isso daí desde que o x não seja 0, porque, desde que o x não seja igual a 1, porque se o x for igual a 1, o que acontece? Esse x menos 1 dá 0, e aí todos os termos vão ser iguais a 0 da série, e ela se reduz a o primeiro termo, que é 0 fatorial, que é 1. Então essa soma seria 1 se o x for igual a 1. Então se o x for diferente de 1, isso daqui vai ser x menos 1 vezes infinito. E independentemente do valor de x, isso diverge, então. Vou pegar aqui. Então isso aqui vai ser x menos 1 vezes o limite quando n tende a infinito de n mais 1. Isso daqui a gente sabe que é infinito. Como esse limite é infinito, a série diverge, não importa o valor do x, só vai convergir se o x for igual a 1.
E aí a gente disse que o raio de curvatura é zero. Na verdade, uma outra maneira da gente obter o raio de curvatura é calcular o limite do enésimo coeficiente dividido pelo n mais 1, que é o inverso disso daqui. Se esse limite dá infinito, na verdade, se você calcular o limite desse n fatorial dividido pelo n mais 1 fatorial, o n mais 1 vai ficar no denominador e isso vai tender a zero. Então é uma maneira de você obter esse raio de convergência. Raio de curvatura não, é raio de convergência. O que eu falei de raio de curvatura? Raio de curvatura é outra coisa, é um objeto geométrico. Raio de convergência. Porque ela só converge no x igual a 1, que é o centro da série. Ok, um exemplo de uma série que converge para qualquer valor de x é a série para função exponencial. Bom, para a gente já relembrar. Eu mencionei ela outro dia desses, quando eu falei da fórmula de Euler, mas... Exemplo 2. Somatório com n indo de 1 até infinito. N indo de 0, na verdade, aqui vai ser melhor. Porque normalmente as séries de potências vão começar com n igual a 0, porque com isso você tem o termo independente. Quando você coloca a potência 0 ali. Do que de x elevado a n sobre n fatorial. Vou colocar essa centrada no zero, para ficar mais compacta. Isso é exponencial. Essa série é a série exponencial de x. Isso é a mesma coisa que e elevado a x. Ou seja, ela converge para e elevado a x, e isso é verdade para qualquer x real. Ou seja, o raio de convergência dela é infinito. Mas a gente pode descobrir isso calculando pelo teste da razão. Isso aqui é 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Então, pelo teste da razão, a gente vai calcular o limite. Vou colocar na linha de baixo para não ficar sem espaço. Limite, quando n tende a infinito, do termo de ordem n mais 1, x a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, dividido pelo termo de ordem n, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, n fatorial sobre x elevado a n. O x a n mais 1 por x elevado a n dá x, que a gente pode tirar de dentro do limite, pode tirar ou x ou módulo de x. Aqui em cima também acho que podia ter tirado o módulo de x menos 1. Não vai fazer muita diferença. Aqui nesse exemplo também não vai fazer muita diferença, porque o que importa é que isso resulte num número finito. Mas isso vai dar x, módulo de x, limite
quando n tende a mais infinito, n fatorial dividido pelo n mais 1 fatorial, na verdade o n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então a gente pode de novo simplificar o n fatorial com o fatorial aí do n mais 1, sobra n mais 1 no denominador. Então é o limite de 1 sobre n mais 1, que é zero, independentemente do valor de x. Tanto faz se o x está no zero, ou se o x for 500 ou 1 bilhão, esse limite dá zero. E pelo teste da razão, a série converge, independentemente do valor de x. Ou seja, o raio de convergência é infinito. Você pode pensar de novo no raio de convergência como sendo o inverso, o limite do inverso disso daqui. Daqui a pouco eu vou escrever isso, mas só para a gente ir percebendo em cada um dos exemplos que isso acontece. Ok? E por último a gente tem vamos pensar um exemplo aí em que o raio de convergência não é zero e nem infinito. Faltou escrever aqui a conclusão, né? Deixa eu escrever. Então, nesse caso, a série converge sempre, ou seja, para qualquer x, ou independentemente do valor de x, e o raio de convergência é infinito. Ou seja, ela converge para qualquer que seja o valor de x no conjunto dos números reais. E então vamos ver aqui um exemplo que tem um raio de convergência que não seja zero nem infinito. Bom, um exemplo a gente já viu. A gente viu alguns, na verdade. Essas séries aqui, geométricas, elas convergem se o x estiver entre menos 1 e 1 e divergem se o x estiver fora desse intervalo. Observa que aqui essas séries têm centro no 0, 0, no x igual a zero. Essa última aqui de baixo, por exemplo, é soma com x indo com n indo de 0 até infinito, do que? A gente tem um sinal aí alternando, vou colocar menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Para n igual a 0, x elevado a 0. Para n igual a 1, x ao quadrado. Para n igual a 2, x à quarta. E um sinal que vai alternando aí. Então, esse é um exemplo de... O centro está no 0, 0. No 0, 0, no x igual a 0. E o raio de convergência, como ela converge quando x está entre menos 1 e 1, o raio de convergência é 1.
Então, em vez de dar esse exemplo 3, eu já considero exemplificada essa situação de raio de convergência igual a 1. Em geral, vou só formalizar aqui aquilo que eu tinha afirmado sobre o raio de convergência. Em geral, é uma série de potências. Deixa eu... Uma série de potências somatória de Cn x menos x0 elevado a n, soma com n indo de 0 até infinito. O raio de convergência é o limite quando n tende a infinito do módulo de Cn mais 1. Não, Cn sobre Cn mais 1 é o invertido em relação ao teste da razão. E eu olho só para os coeficientes, uma vez que o x menos x0, quando você divide o de ordem n mais 1 pelo de ordem n, dá um x menos x0 que você pode tirar de dentro do limite, e ele não afeta o limite. Quer dizer, afeta no sentido de que se o x menos x0 vezes o limite, vezes esse limite aqui, na verdade o x menos o x0 dividido por esse limite aqui, se isso for menor que 1, ela converge, se for maior que 1, ela diverge. Por isso que a gente basta calcular o limite do inverso do Cn sobre o Cn mais 1, que a gente vai obter o raio de convergência. Aqui, por exemplo, o limite de Cn mais 1 sobre Cn é igual a 0. Isso significa que se você calcular o limite de Cn mais 1 sobre Cn, ou de Cn sobre Cn mais 1, que é o inverso disso, o limite vai dar infinito. E aí isso bate com o raio de convergência ser infinito. Aqui em cima a mesma coisa. O limite, do jeito que está calculado aí para o teste da razão, ele dá infinito. Isso significa que se a gente calculasse o limite do Cn sobre o Cn mais 1, que seria o inverso disso daí, o limite daria 0. Bate com o fato de que o raio de convergência é 0. Aqui. Em geral, então essa é uma maneira de você saber o raio de convergência de uma série de potências. Por exemplo, somatório com n indo de 0 até infinito. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Três sobre... Deixa eu colocar... 3 sobre 2 elevado a n, x elevado a n. Posso até colocar um menos 3 sobre 2 para
Dá um pouquinho mais de emoção aí. Menos 3 sobre 2 elevado a n, x elevado a n. Isso é uma série geométrica também. Cada termo é menos 3x sobre 2 vezes o anterior. Mas, e aí a gente poderia analisar quando que a razão está entre menos 1 e 1, para ela ser convergente ou não. Mas a gente pode diretamente aplicar essa ideia de calcular o raio de convergência através desse limite. Então eu olho só para os coeficientes. Aí o x elevado a n, deixa eu até colocar em vez de centrado no zero, para dar mais emoção também. O x deixa eu ver onde eu vou pôr. X mais 2, x menos 2, x menos 2. Centrada no 2. Se eu colocasse x mais 2, ela estaria centrada no menos 2. X menos 2 elevado a n. Elevado a n, sim. Então, vamos supor que eu queira saber para quais valores de x essa série converge e para quais valores de x ela diverge. Daí basta a gente calcular o limite, o raio de convergência. Esse é o limite, quando n tende a infinito, do módulo do Cn mais 1, que é 3 sobre 2 elevado a n mais 1. Como é módulo, eu deixei só 3 sobre 2. Poderia até pôr menos 3, já que eu coloquei a barra do módulo ali de fora. Então, depois na próxima passagem eu tiro esse sinal de menos. Aí tanto vai fazer. Mas eu tenho que calcular o Cn sobre o Cn mais 1. Então, deixa eu tirar esse n mais 1 aí da história. O n mais 1 vai no denominador. Cn dividido pelo Cn mais 1. Quem que é o Cn mais 1? Dividir por menos 3 sobre 2 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso. Ou seja, 2 sobre menos 3 elevado a n mais 1. E aí quando você divide isso, vai até sumir essa dependência em n. E isso vai dar, como tem um fator de 2 a mais no numerador e um fator de 3 a mais no denominador, isso vai dar 2/3. Depois vocês podem fazer essa conta com mais calma, mas o que está aí entre módulo não vai ficar dependendo de x mais, porque olha só, você tem, por exemplo, 2 elevado a n mais 1 dividido por 2 elevado a n. Quando você dividir, vai ficar 2 só no numerador. Você tem 3 elevado a n mais 1 no denominador e 3 elevado a n no numerador. Depois que tirar o módulo, esse menos aí não vai importar. Então vai ter um fator de 3 no denominador. Vai ficar 2/3 isso daí. Não depende do n, então o limite é 2/3. Na verdade, como a série é geométrica, essa razão não fica mudando de um termo para o outro, ela é a mesma o tempo todo, por isso que é esse 2/3, independente da gente ter tomado o limite ou não. Mas isso daqui é importante, que o raio de convergência é 2/3. Isso significa que essa série está centrada no x igual a 2 e ela converge entre x igual a 2 menos 2/3. 2 são 6/3, menos 2/3 dá 4/3.
4 terços, que é 1,3333. O 1 estaria aqui assim, por exemplo. O 0 estaria mais para lá. E aqui estaria o 3. 2 mais 2 terços seria 6 terços mais 2 terços, 8 terços. Tipo aqui assim. Então, o que a gente tem é que a série vai ser convergente nesse intervalo aqui, aberto no 4 terços e no 8 terços. Ficou meio violento aqui para apagar. Ele apaga um bocado aí, mas não importa muito. Ficou claro aí que o raio de convergência é 2 terços e o intervalo de convergência. Como é que eu sei que no 4 terços e no 8 terços ela não converge? Você pode fazer o x igual a 4 terços. 4 terços menos 2 vai dar menos 2 terços, vezes o menos 3 sobre 2 elevado a n. Isso vai fazer todos os termos ficarem iguais, porque o menos 2 terços elevado a n vezes menos 3 sobre 2 elevado a n vai dar 1 elevado a n. Então essa série vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então vai divergir. No 8 terços vai ser uma coisa parecida. 8 terços menos 2, que são 6 terços, vai dar mais 2 terços. E aí os termos dessa série vão ficar alternando por causa do menos 3 que tem no primeiro, que tem no coeficiente ali. Menos 3 sobre 2 elevado a n vezes 2 terços elevado a n. Isso vai dar menos 1 elevado a n. Então essa soma já vai ser 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, que também diverge. Ou seja, ela diverge nas extremidades e converge no interior desse intervalo. E diverge fora também, para x maior que 8 terços ou menor que 4 terços, a série diverge. Então, 2 terços aí é o raio de convergência. Isso vai ser importante para o que a gente vai ver depois na sequência. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa ver sobre convergência de séries de potências. Um outro aspecto que deve ter sido visto no cálculo 2 é o que a gente chama de séries de Taylor de uma função. No raio, no interior do intervalo de convergência, a gente pode pensar que essa série de potências converge para uma função. Porque, bom, essa aqui, por exemplo, que é série geométrica, se o x estiver entre 4 terços e 8 terços, essa soma converge para, deixa eu escrever aqui, essa soma converge para o primeiro termo sobre 1 menos a razão. No caso aí, o primeiro termo, é só a gente fazer o n igual a 0. Tudo aí vai resultar em 1. Então, o primeiro termo é 1 mesmo, 1 mesmo, sobre
porque tudo aí elevado a zero vai dar 1. Sobre 1 menos a razão. Agora, quem que é a razão? É todo um... É só você fazer o n igual a 1. Se o primeiro termo é 1, o termo com n igual a 0, quando o n for 1, você vai ter a razão. Então, n igual a 1 vai dar menos 3 meios vezes x menos 2. Então, aqui vai ficar 1 menos a razão, ou seja, 1 menos 3 meios, 1 mais 3 sobre 2, x menos 2. Dá para rearranjar os termos aí, essa expressão. Por exemplo, multiplicar por 2 o numerador e o denominador. Para a gente... Deixa eu escrever aqui embaixo. Aquela expressão ali também pode ser escrita como 2 sobre 2 mais 3, que multiplica x menos 2. Que você também pode escrever como... Aqui esse 3x menos 6, o 2 menos 6 dá menos 4, né? Então, isso é a mesma coisa que 2 sobre 3x menos 4. Então, é outra maneira de escrever essa mesma expressão aqui. Então, aquela soma, quando x estiver entre menos 4 terços e 8 terços, essa soma ou essa série de potências converge para essa função, 2 sobre 3x menos 4. Como é que eu achei isso? Usando aquela ideia de que é uma série geométrica, e aí a soma da série geométrica é o primeiro, se ela for convergente, né? Ou seja, se a razão estiver entre menos 1 e 1. Aí a soma dela vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. E aí, reorganizando as coisas, a gente obtém esse 2 sobre 3x menos 4. E então, em geral, dentro do nível de convergência, uma série de potências vai convergir para uma função de x. E o mais interessante que vai ser aqui para a gente, para lidar com equações diferenciais, é que essa função de x, você pode obter derivadas dela derivando essa série de potências termo a termo, você pode obter integrais integrando a série de potências termo a termo. Existe, isso não é automático, qualquer série de funções você poder derivar termo a termo e obter a derivada da soma da série. Mas para séries de potências isso sempre é verdade. Isso seria um detalhe técnico relativamente complicado provar isso.
Na disciplina de cálculo 3A, a gente até entra nesses detalhes de falar de convergência uniforme, que é o requisito aí para você poder derivar uma série de funções termo a termo, e isso coincidir com a derivada da função que é limite da série. E a mesma coisa para integrais. No caso de série de potências, a convergência no interior do intervalo de convergência é uniforme e, portanto, a gente pode derivar e integrar a série termo a termo. Isso vai dar a derivada ou a integral da função que é limite da série. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se f de x é a função de x que é o limite da série ou é a soma da série de potências, n igual a zero até infinito, de Cn x menos x0. Então, isso seria um teorema na teoria de séries de potências. Eu vou simplesmente afirmar isso daqui porque a gente vai usar esse fato, mas eu não vou apresentar a demonstração. Vai ficar meio que intuitivo isso, mas é possível demonstrar isso de maneira mais rigorosa. Quem tiver curiosidade tem, por exemplo, no livro do Guidorizi, volume 4, está bem demonstrado que para a série de potências isso é possível. Então, você pode obter a derivada de f em relação a x, derivando termo a termo essa soma. No caso aí, como são potências de x, a derivada vai ser n vezes o x menos x0 elevado a n menos 1. E aí você vai ficar com soma com n indo de... O primeiro termo é constante, a derivada dá zero, então sobra os termos com n indo de 1 até infinito, de n Cn x menos x0 a n menos 1. E, além disso, a integral de... Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Vou colocar a integral de x0 até x de f de t dt, que vai ficar uma função de x. No x0 a série, todos os termos cancelam, fica só o primeiro. Quer dizer, quando a gente calcula a integral, aí o c0 vai ficar multiplicado por x menos x0, então vai ficar assim. Somatório n igual a 0 até infinito. Cn x menos x0 a n mais 1 sobre n mais 1. Tudo se encaixa porque o primeiro termo, que é o termo constante, o c0, quando você integrar de x0 até x, isso vai te dar c0 vezes x menos x0,
que é exatamente o que você obtém aqui quando você faz o n igual a zero. C0, x menos x0 sobre 1. Dá certinho. E os outros termos de ordem mais alta vai acontecer que você vai somar 1 no expoente e dividir por esse n mais 1 também. Então isso é um cálculo de integrais padrão aí que a gente está acostumado. Você calcula termo a termo da série de potências. E nesses dois casos, o raio de convergência vai continuar o mesmo, só o intervalo de convergência que não. Pode ser que nas extremidades do intervalo de convergência, a função original era divergente e a derivada, por exemplo, é convergente ou vice-versa. Pode ser que a função seja divergente e a integral seja convergente ou nas extremidades do intervalo de convergência. Então isso vai ser importante para a gente usar séries de potências para resolver equações diferenciais, que é o assunto da próxima aula. Então, mas antes disso, deixa eu só colocar aqui uma coisa que eu falei, mas não escrevi. O raio de convergência continua o mesmo. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, só para poder escrever isso. O raio de convergência continua o mesmo, mas o intervalo de convergência, ou seja, as extremidades, do intervalo de convergência podem ser incluídos ou excluídos. Então não necessariamente continuam as mesmas. Isso vai ficar mais, vai aparecer mais vezes aí mais para frente, vai ficar claro. Quando você deriva termo a termo ou integra termo a termo. Mas uma das consequências disso, para finalizar esse assunto de agora, é a obtenção da série de Taylor ou da série de potências de funções conhecidas. Então, se a gente tem uma função qualquer,
você pode pensar, será que tem uma série de potências que converge para essa função? Você pode usar o fato de que a derivada dessa série de potências pode ser obtida derivando termo a termo e tentar identificar. Então vamos supor deixa eu colocar um título aqui antes, né? Isso também é conteúdo do cálculo 2A, que eu estou revisando. Então, suponha que você tem uma função f de x que seja o limite de uma série assim. Essa sua função pode ser uma função conhecida, exponencial, seno de x, ln de x, arco tangente, qualquer coisa. Ou pode simplesmente ser uma função que você não sabe quem que é e sabe que ela é a soma dessa série de potências. Não importa. Como é que os coeficientes dessa série de potências estão relacionados com as derivadas da f? Por exemplo, f de x0 se você fizer o x igual a x0 nessa soma, todos os termos que tem x menos x0 vão ficar iguais a zero. Vai sobrar só aquele termo, se você lembrar que essa soma aqui é c0 mais c1x menos x0 mais c2 x menos x0 ao quadrado, etc. Todos esses termos que tem x menos x0 vão se anular quando você fizer o x igual a x0. Então o f de x0 é simplesmente o c0. Ok? F de x0 é o coeficiente do termo independente de x. Aí você calcula a derivada dessa função, derivando a série termo a termo. F' de x. Vamos olhar para esse desenvolvimento da série aqui. O que acontece quando você deriva? Derivada do c0 dá zero, constante. Derivada de c1 vezes x menos x0 vai dar c1. Derivada dos termos daqui para frente, do c2, x menos x0, vai dar c2 vezes 2 vezes x menos x0. O próximo termo, que é c3, x menos x0 ao cubo, vai dar 3x menos x0 ao quadrado, vezes o c3, obviamente. Mas então isso aqui vai dar c1 mais 2c2 x menos x0 mais 3c3 ao cubo, ou 3c3 x menos x0 ao quadrado, que veio da derivada do x menos x0 ao cubo, e etc e tal. Isso significa que se você calcular f' no ponto x0, você anula esse, todos os subsequentes, sobra só o C1. Então isso aqui vai ser o C1. Então observa que eu já tenho f de x0 igual a c0.
f' de x0 igual a C1. Vamos continuar. Se eu derivar mais uma vez, f2' de x vai ser C. Derivada do C1 dá 0. Derivada do termo seguinte vai dar 2C2 mais próximo termo vai ser derivada desse daqui, que vai dar, desce mais o expoente 2 ali, fica 2 vezes 3, 6. Deixa eu colocar assim, 3 vezes 2, C3, x menos x0. Mais, aí no próximo termo vai ter 4 vezes 3, C4, x menos x0 ao quadrado, etc. E aí, se você calcular isso no ponto x0, de novo, todos esses termos do segundo em diante vão se cancelar, porque x0 menos x0 vai dar 0. E você vai obter f' de x0 igual a 2C2, que é o único que vai sobreviver. Então, com isso, a gente vai construindo os coeficientes da série em termos das derivadas da função. O C0 é o f de x0, o C1 é o f' de x0, o C2 é metade do f' de x0, e assim por diante. Se você continuar esse mesmo desenvolvimento, quando você chegar na enésima derivada, o termo que vai aparecer aqui primeiro vai ser n fatorial. Observa que vai se construindo um fatorial aqui, ó. 3 vezes 2 é 3 fatorial. Aqui eu já tenho 4 vezes 3. Quando eu derivar a próxima vez, esse 2 que está no expoente vai se juntar aqui embaixo, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, que é 4 fatorial. Então, quando chegar a vez de esse termo aqui ficar sozinho lá no início, vai ficar 4 fatorial C4. Depois de várias derivações aí, esse termo vai estar lá no início. E aí, quando chegar na enésima derivada aí, vai ter n fatorial c elevado a cn, mais aí aqui vai ter alguma coisa vezes o x menos x0. Já vai estar faltando só 1 para completar o n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial, Cn mais 1, x menos x0, etc e tal. Mas todos esses termos, do segundo em diante, como tem x menos x0, o outro seguinte tem x menos x0 ao quadrado, etc., todos eles vão se anular quando você calcular no x0. Então, a enésima derivada calculada no x0 vai ser n fatorial vezes o enésimo coeficiente, que permite a gente escrever o enésimo coeficiente como a enésima derivada calculada no x0 dividido por n fatorial. Só dividir os dois lados aqui dessa igualdade por n fatorial. Então isso me dá os coeficientes da série de Taylor
centrada no ponto x0 de uma função f qualquer. E o enésimo coeficiente é a enésima derivada calculada no ponto x0 dividido por n fatorial. Se a função tiver derivadas de todas as ordens, é só calcular essas derivadas e a gente tem os coeficientes todos da série de potências que converge para aquela função. É assim que a gente obtém, por exemplo, isso vocês podem fazer depois como exercício, se não fizeram já lá no cálculo 2A. Que e elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais... O que está por trás aqui? Todas as derivadas de e elevado a x são iguais a e elevado a x. Calculando isso no zero, e elevado a zero é 1. Então, os coeficientes vão ser todos iguais a 1 sobre n fatorial. Então, o segundo coeficiente é 1 sobre 2 fatorial. Observa que as derivadas vão ser todas iguais a 1 no x igual a 0. Então, o numerador aqui dessa expressão aqui, o numerador vai ser 1 e o denominador n fatorial. E x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante. Você pode escrever o cosseno de x, por exemplo. Vai ser 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Depois experimentem obter essas expressões em casa, que não é x ao cubo. No cosseno só tem termos de ordem par. Por que isso? Porque a derivada do cosseno é seno. Então, e seno de zero é zero. Então, se você desenvolver em série de potências em torno do zero, as derivadas de ordem ímpar do cosseno vão ser seno menos seno, seno menos seno, seno menos seno. No zero, todas elas se anulam e vão sobreviver só os termos de ordem par aqui. Já para seno de x, a coisa se inverte. As funções de ordem ímpar vão sobreviver e as derivadas delas, que vão ser o seno, quer dizer, as de ordem ímpar vão ser a derivada primeira, por exemplo, que é o cosseno, a derivada terceira, que é menos cosseno, e assim por diante. Essas vão sobreviver, e as de ordem par vão ser iguais a zero. Então vai ficar aqui x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, etc. e tal. São exemplos aí de funções cuja série de Taylor a gente pode obter com facilidade. E uma interessante que a gente pode obter é do arco tangente de x. Como é que é a série de potências do arco tangente de x? Você pode pensar que o arco tangente de x é a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado. Quem não se lembra disso, está relembrado agora. Você pode integrar de 0 até x. Essa uma série centrada no zero aí. Ou de para não usar o mesmo x como variável de integração e variável no limite de integração, deixa eu trocar isso aqui por t. Não teria problema, mas não é o mesmo x que está lá na integral, no limite de integração. Então, para não causar confusão,
Vamos colocar assim. Daí isso daqui a gente pode escrever como uma série de potências em torno do zero. Série geométrica, né? Então isso é integral de 0 a x de que 1, a razão aí dessa série geométrica é menos t quadrado, porque 1 menos a razão ficou 1 mais t quadrado. Então fica 1 menos t quadrado mais t a quarta menos t a sexta mais etc e tal, dt. E a gente usa aquela ideia de integrar termo a termo. Isso é um caminho para obter uma série de potências para o arco tangente. Outro caminho seria calcular as derivadas. Deriva o arco tangente uma vez, dá esse 1 sobre 1 mais t quadrado. Deriva de novo, calcula a derivada segunda, terceira e quarta. Só que dá muito mais trabalho calcular essas derivadas. Bom, muito mais eu não diria, mas dá um pouquinho mais de trabalho do que pensar dessa forma, porque é muito fácil escrever uma série geométrica que converge para 1 sobre 1 mais t quadrado. Então, quando a gente junta isso, ou integra todo mundo aí, de 0 a x, isso vai nos dar integral do 1 aí vai dar o x, vai dar t, né? Você integra de 0 a x, então vai dar x menos 0, que é x, menos t quadrado, integral de t ao cubo sobre 3, só que você vai substituir o x ao cubo sobre 3, mais x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7, mais etc e tal. Então essa é a série de potências para o arco tangente de x centrada no zero. E ela só converge se o x estiver entre menos 1 e 1, que é o que a gente precisa para essa série geométrica aqui convergir também. Na verdade, essa do arco tangente converge para x igual a 1 também. Para x igual a 1, ela converge, e até isso é um resultado interessante, eu vou fechar com ele. Bom, isso aqui vale para 1 menor, não, menos 1 menor que x, menor ou igual a 1. Para x igual a menos 1, ela diverge. Deixa eu ver, diverge. Todos os expoentes estão ímpares. Não, ela converge também para x igual a menos 1. Então, embora a série que está dentro da integral, que é essa circulada que eu circulei a função de vermelho ali, ela não converge nos extremos do intervalo de convergência, depois de integrada, a série converge. E aí você tem interessante que o arco tangente de 1, ou de menos 1, aí no caso de 1 é π sobre 4, mas isso dá pra gente uma aproximação do π, que é a seguinte. Então, arco tangente de 1 seria 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais etc e tal. Mas o arco tangente de 1, o arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. Então essa série aí, alternada, converge para π sobre 4. Eu sei que essa série converge porque ela é uma série alternada, os termos são decrescentes em módulo, o tamanho deles vai diminuindo, tende a zero, então isso é suficiente pelo teorema de
para convergência de séries alternadas. Então a gente obtém com isso uma aproximação do π. Se você multiplica por 4 essa série, você obtém que o π não é uma aproximação, é uma série que converge para π. Então vai ser uma aproximação se você tomar uma soma parcial. Cada soma parcial vai aproximando o π cada vez melhor. Então, π é exatamente igual a 4 menos 4 terços mais 4 quintos menos 4 sétimos mais etc e tal. Que é um resultado bem interessante. Lembra que 4 terços é 1,333. Então, 4 menos isso dá 3, dá 2,6666. Aí 4 quintos já são 8 décimos, 0,8. Então fica 2,6666 mais 0,8 dá 3,16 com 8. 3,466666. E aí você subtrai 4 sétimos. Você vai ver que vai aproximando de 3,1. Essa convergência é relativamente lenta dessa série. Você precisa somar muitos termos para obter uma aproximaçãozinha bem ruinzinha do π. Mas é interessante, de qualquer forma, ver o π relacionado com esses inversos dos números ímpares aí. Π sobre 4. Se você pega 1 menos 1 terço mais 1 quinto menos 1 sétimo, etc e tal, só os inversos dos números ímpares alternando, isso converge para 1/4 de π. Ok? Então, eu acho que por aqui está bom por hoje. Na próxima aula a gente vê como é que a gente vai usar essas séries de potências para resolver equações diferenciais. Então, por hoje encerro aqui.